processo de abolição da escravatura durou muitos anos e vários personagens importantes são ignorados pela história oficial. Com isso, neste vídeo vamos falar de um deles, André Rebouças. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Você talvez não conheça André Rebouças, mas ele foi um dos maiores líderes do movimento negro no Brasil e, sem dúvidas, um dos principais responsáveis pela abolição. Além disso, ele era um brilhante engenheiro responsável, por exemplo, por acabar com a seca no Rio de Janeiro e também por criar uma estrada de ferro ligando Curitiba ao porto de Paranaguá. Rebouças teve a oportunidade de estudar e virar engenheiro porque seu pai, que era negro, ele nasceu livre por ser filho de um alfaiate português. O pai de André Rebouças teve também o direito de advogar na Bahia e, por ter muito sucesso na Câmara dos Deputados, acabou virando conselheiro do Império. Com a possibilidade de aprender muitas coisas, como matemática e conhecer outros países, André Rebouças acabou desenvolvendo ideias e projetos que poderiam melhorar a vida dos brasileiros, e em especial de negros como ele. Ele não era um grande líder de palanque, mas era o principal cérebro por trás de todas as lutas raciais. Por ser um grande engenheiro e ter essa mente brilhante, além, de, claro, da carreira de sucesso de seu pai, André Rebouças tinha as portas abertas tanto para conversar e dialogar com a família real, como também com os políticos. Só que nessas conversas, mais do que a abolição, ele queria mudar realmente a vida dos brasileiros em geral. Ele acreditava que só a abolição não era o suficiente, isso deveria ocorrer junto com uma reforma agrária, uma reforma na educação e em várias outras áreas. Entre muitas de suas ideias, a que mais se destaca sem dúvida é a democracia rural. André Rebouças acreditava que todos deveriam ter pelo menos um pedaço de terra. Certamente vai ter gente chamando de comunista agora, mas não. Ele era capitalista, ele era um economista liberal. Só que ele acreditava que o grande mal para a economia de um país era você ter terras improdutivas. Ou seja, você ter uma pessoa dona de um terreno imenso, mas que não produzia nada ali. Já ocorrendo essa distribuição, certamente essas pessoas com pelo menos um pouco de terra, iria fazer com que a economia movimentasse. E ele acreditava que essa reforma deveria ocorrer imediatamente à abolição da escravatura. Isso porque, de acordo com a sua crença, a abolição só iria funcionar de verdade se os negros fossem integrados à sociedade, que eles tivessem participação econômica e não fossem jogados à própria sorte, como de fato ocorreu. Só que um ano depois da abolição ocorreu o golpe da República, atendendo a interesses de grandes latifundiários que eram contra a abolição, principalmente essa integração do negro na sociedade. O Brasil então mergulhou em uma ditadura em que não existia diálogo. André Rebouças sabia que seus projetos não seriam ouvidos e que muito possivelmente seria até perseguido. Então ele se exilou na Inglaterra, depois na Angola e por último em Portugal. Em todos os países ele continuou buscando ideias para melhorar a vida das pessoas, especialmente da população negra. André Rebouças morreu então em 9 de maio de 1898. André Rebouças, portanto, é um dos grandes nomes da história do Brasil, que só não é lembrado direito na história oficial por ser negro. Até mesmo hoje, se você procurar no Google, você encontra imagens dele parecendo até mesmo ser branco, exatamente porque, como a história oficial não tem como apagar os registros dele, tenta, no mínimo, embranquecer a história. É isso. Se você gostou, se inscreve, ativa as notificações, que semana que vem tem mais vídeos. Valeu!